Vamos lá. E a Blake Lively, hein? E a Blake Lively que tá processando Justin Baldoni. Quem que tá certo, quem que tá errado? Teve acusação de assédio, teve acusação de mostrar fotos inapropriadas. Cara, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Eu tô totalmente a par do que tá acontecendo, mas eu tenho muito interesse em saber a opinião das pessoas e em ver o que as pessoas, o que a internet está falando sobre essa situação. Eu separei um vídeo aqui do Fefo e a gente vai assistir e depois eu vou ver se eu dou uma opinião, se baseado nas provas que a gente tem eu falo o que eu penso, mas eu não tenho uma opinião formada em si. Então qualquer opinião que eu emita no final provavelmente vai ser por conta do vídeo do Fefo, que é maravilhoso, eu adoro os vídeos dele. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa treta. Eu vi aqui pela análise que ele separou bem direitinho aqui em introdução, recapitulação da treta, repostagem, então tem bastante coisa pra gente analisar e eu tô ansioso pra ver o que ele vai falar sobre esse caso, né? Vamos lá então. Vamos respirar fundo, que a história hoje é longa. Amigos, esse não era o vídeo que eu tinha planejado para esse domingo, tá? Não planejava vir aqui, em semana de Natal, resgatar uma polêmica de agosto. O meu vídeo de hoje era sobre os detalhes do término da Megan Fox e do Machine Gun Kelly. Mas eu fui obrigado a jogar essa pauta pro futuro. Espera até terça ou quarta pra ver essa treta. Prometo que tá boa também. Porque sim, hoje vamos falar novamente sobre a polêmica nos bastidores do filme É Assim Que Acaba, lançado em agosto desse ano. Caso você não lembre, eu já fiz... É incrível que esse filme tá rodeado de treta, né? Tipo assim, a autora tem treta nos bastidores do filme, tem treta na pós do filme, na pós-conferência. É só treta esse filme, tipo, ele nem é um filme tão bom assim. Eu assisti, eu posso falar com propriedade. Eu não li o livro, mas não é um filme tão bom assim, é um filme bem mais ou menos. Fiz 2 vídeos sobre o assunto, um detalhando os rumores sobre uma suposta guerra na produção do filme, envolvendo o Justin Baldoni, que comprou os direitos da adaptação do livro com a sua empresa Wayfair e foi o diretor / protagonista do filme, e a Blake Lively, também protagonista da história e posteriormente creditada como produtora executiva do longa. O segundo vídeo foi focado no apocalipse que aconteceu na carreira da Blake depois que o filme foi lançado. Entrevistas antigas viralizaram, artigos começaram a bombar nos sites gringos, descrevendo a Blake como alguém horrível de se trabalhar. Essa última entrevista que ele mostrou ali é tipo muito um exemplo de caraca, sabe? Você não deve fazer isso em uma entrevista, é incrível. Eu vou tirar o som do meu celular aqui pra não atrapalhar. Mas, cara, é incrível como... parece que ela não tem aquele time que cuida, tá ligado? Da carreira do ator e dá dicas de como se comportar e tal. Porque aquela entrevista é horrível, pelo amor de Deus. E a internet basicamente começou a pintar a loira como o top 10 piores pessoas de Hollywood. E o vídeo de hoje se conecta diretamente com aquele. A Blake Lively apresentou uma queixa na justiça contra o Justin Baldoni, a sua empresa, a Wayfair Studios, outros associados a ela e a vários membros da equipe de marketing do Justin, acusando eles de abuso sexual, falha em prevenir assédio, retaliação, planejamento de uma campanha de ódio com intenção de prejudicar a imagem dela, quebra de contrato, invasão de privacidade e dano moral e emocional. Coisa, né? Querida, Caraca. Babado, viu? É e eu babado. li tudo. Felizmente, Babado. o The New York Times disponibilizou toda essa queixa na internet. Eles chamam de complaint. Eu sou leigo no direito, eu não sei como traduzir isso para o Brasil, eu não sei qual é o nosso equivalente. Mas essa queixa é uma coisa que precede um processo, então ela ainda não está processando o Justin Baldoni, o processo é o que vem então, depois dessa queixa. E pode ser que o processo nem venha caso as duas partes entrem em um acordo. Enfim, esse documento está disponível na íntegra e eu já te adianto que a versão da Blake Lively pode impactar o jeito que você estava enxergando essa
dessa treta. Como já faz algum tempo, desde que a gente falou sobre essa história, eu preciso fazer uma breve recapitulação do que aconteceu. Okay, se você quiser pular essa parte, o vídeo tá com minutagem, como sempre, então vai direto pra parte que te interessa. Mas eu prefiro que você fique aqui, porque o vídeo é uma história completa. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: quando o filme estreou em agosto desse ano, a internet começou a suspeitar que tinha alguma coisa acontecendo entre o elenco e o diretor, o Justin Baldoni, porque eles não apareciam juntos em lugar nenhum. Tanto a Blake quanto a Colleen Hoover, a autora do livro que inspirou o filme, deram unfollow no diretor. Cara, eu lembro dessa treta e, tipo, eu vivi isso, tava acontecendo ao vivo. E eu lembro que, tipo assim, eles eram super próximos, postavam fotos juntos e tal, no caso, a autora e o Justin Baldoni. E do nada, assim, tipo, um follow. Tinha, parece que uma foto ou um vídeo que ela tinha postado no Instagram dela com ele e ela, tipo, deletou. Então ficou aquele, né, tipo, putz, tem alguma coisa acontecendo? E aí, o que tá rolando? Foi babado mesmo. E toda a promoção para esse filme foi feita por duas frentes diferentes. O Justin Baldoni dava entrevistas falando sobre a importância do filme para discutir casos de violência doméstica. Esse é um dos temas mostrados ali. Sim. Enquanto a Blake e o resto da equipe promoviam o longa de um jeito mais leve e suave, quase que escondendo a verdadeira mensagem dele. Ela parecia tratar o tema com certo descaso. Ela parecia querer pintar esse lançamento como um novo Barbie do cinema. Como a protagonista da história, a Lily Bloom, trabalha com flores, eles promoveram o filme em floricultura. Cara, uma coisa que eu senti dessa pré-conference, não sei falar isso, acho que é assim que fala, né? Pré-conference, a pré-conferência e tal, né? Na pré-estreia, as entrevistas, tava parecendo muito que ela tava querendo emplacar um Barbieheimer de 2024, com o fato de que o marido dela, o Ryan Reynolds, tinha lançado há poucos dias, tipo, fazia menos de um mês que ele tinha lançado o Deadpool 3. E aí parecia muito isso, sabe? Que ela tava tentando emplacar esse momento de meu marido tem um filme nos cinemas, eu estou lançando um filme nos cinemas, assistam os dois ao mesmo tempo. Tanto que o marido dela e o ator que faz o Wolverine, o Hugh Jackman, os dois foram na premiere de Beyond the Fuzz, acho que em Los Angeles, se eu não me engano, que o Justin Baldoni não estava. E aí, tipo, ficou parecendo isso, sabe? Que era uma questão de Barbieheimer, de querer dar esse hype pra assista Deadpool, mas também assista e End of Us. E não rolou, porque tava sendo tratado como se fosse um filme bonitinho, sabe? Tipo, o filme não é essa vibe assim de Barbie, é uma vibe bem mais pesada, assim. E dizendo coisas como, junte suas amigas, use seu vestido floral e vá ver o filme. Era muito fora do tom, sim, sabe? Parecia que o Justin era o único que se importava com a seriedade do assunto. E nessa época, a Blake Lively virou o tópico de conversa da internet. Coincidentemente, publicaram uma entrevista antiga com ela, de anos atrás, onde ela tinha sido bem grossa com uma jornalista. Eu falo mais sobre isso no segundo vídeo dessa série. E nas redes sociais ecoava um único coro: a Blake Lively é uma mean girl, arrogante, metida e sem noção. E enquanto essa divergência era criada, Justin versus Blake, outras narrativas iam aparecendo nos jornais. Primeiro, a gente ficou sabendo que a Blake tinha contratado um editor para fazer o corte final do filme pelas costas do Justin Baldoni, o que pintou ela como uma mulher controladora e que queria dominar uma produção que não era dela. E depois ficamos sabendo de rumores que diziam que ela tinha se sentido desconfortável durante as gravações com alguns comentários impróprios que o Justin teria feito. Sim. Como esse era o Hot Topic do mês, muita gente não sabia no que acreditar, porque era impossível não existir uma narrativa digital para queimar uma ou outra figura. Eram muitos artigos saindo um atrás do outro e os compilados da Blake Lively sendo sem noção acabavam falando mais alto. Graças a isso ela ficou semanas sem aparecer em público e sem publicar nada nas redes sociais. Até hoje, dezembro, a gente teve pouquíssimas aparições públicas dela e da sua família. E nessa última sexta-feira, dia 20 de dezembro, a Blake Lively finalmente soltou o seu lado da história numa queixa judicial contra a empresa do Justin, ele próprio e sua equipe, narrando o que ela diz ter acontecido nos bastidores desse filme e o que levou o nome dela para esse
cancelamento gigantesco. A notícia foi divulgada pelo TMZ e depois por outros portais maiores, mas foi o The New York Times que publicou o documento completo com provas e mais provas do plano que foi orquestrado contra a atriz. Cara, eu quero muito que ele fale dessas provas, porque a gente sabe que em 2024 é muito simples você falsificar provas, né? Principalmente porque não são provas que, como é que eu posso dizer? São provas que não dão a entender, assim, 100% de certeza que foi o próprio Justin Baldoni que fez aquilo. Pode ser, tipo, print de conversa falsa, sabe? Que tem aqueles aplicativos de WhatsApp, de iMessage, que a gente simplesmente escreve a mensagem que quer. Então eu quero muito que ele faça essas provas, porque se isso tá num processo, provavelmente isso foi verificado, né? Teve uma perícia pra saber que aquilo é verídico. Então, tipo assim, eu quero muito saber sobre essas mensagens, porque eu li um pouco no Instagram, vi um site de fofocas gringo que postou, mas assim, eu não vi muito dos prints, então eu queria saber mais sobre. Em um comunicado à imprensa sobre essa queixa, ela disse o seguinte: espero que minha ação legal ajude a levantar o véu sobre essas táticas sinistras de retaliação para prejudicar pessoas que falam sobre condutas impróprias e ajude a proteger outras que possam ser alvo disso. Eu refleti muito sobre como eu ia contar toda a história para vocês, porque essa queixa tem uma estrutura meio confusa. Ela fala das acusações, depois ela mostra as provas, depois ela volta para dizer o que aconteceu nas gravações, é meio fora de ordem. Eu decidi te explicar em ordem cronológica, porque acho que fica mais fácil de entender o que aconteceu uma coisa depois da outra. E lembrando aquilo que eu sempre digo, não vamos botar a mão no fogo por ninguém. Não vamos botar a mão no fogo por gente que a gente não conhece. Eu vou te contar toda a história, tudo que tá nesse documento, mas no final do dia, só você sabe o que você tá pensando. De acordo com a Blake Lively, os problemas começaram algumas semanas antes da produção pro filme começar, ainda no início de 2023. E, gente, as datas são muito importantes nessa história, tá? Até porque a gente vai passar por uma greve em Hollywood no meio dela. Então presta atenção nisso. A primeira parte... Eu lembro disso. Esse filme, ele foi, tipo... comprado, né? Teve os direitos autorais comprados do livro para produzir o filme pela empresa dele. Só que foi tipo 2019, 2020, aí teve pandemia, aí não rolou de fazer naquele ano. Aí depois, quando ia rolar, teve greve. Aí eles, tipo assim, ia lançar o filme acho que em fevereiro de 2024, e aí jogaram pro final do ano, né? Em agosto. Então foi um trâmite aí que, tipo, rolou várias coisas durante a produção desse filme. E depois que saiu, veio esse caos, né? Tipo assim... A parte das gravações aconteceu no começo de 2023, entre maio e junho. Aí veio a greve, eles ficaram um tempão longe, voltaram a gravar só em janeiro de 2024. Muito do que eu vou te dizer aqui aconteceu nessa primeira parte, ali no primeiro semestre de 2023, antes da greve. A Blake lista que, embora ela tenha sido muito objetificada, no Mercado Livre, até 70% de desconto e até 18 vezes sem juros com o Mercado Pago. Pelo Justin Baldoni, como a gente vai ver mais pra frente, ela também era constantemente humilhada pela sua aparência e pelo seu peso. Semanas antes das gravações começarem, o Justin teria ligado pro personal trainer da Blake e teria pedido para que ele desse uma rotina que emagrecesse ela, porque ele queria que ela estivesse mais magra pro filme. A Blake tinha acabado de dar à luz e achou esse comentário bem ofensivo. Ainda mais porque a desculpa do Justin é que ele estava preocupado com uma cena em que teria que levantar ela nos braços, mas essa cena não existia no roteiro. Então para ela foi uma humilhação gratuita ele ter planejado algo pelas suas costas para ela emagrecer. Mas, gente... Tem uma cena no filme que eles estão no quarto que, se eu não me engano, ele levanta ela, não levanta? Porque eu não lembro, eu preciso, no caso, rever aquela cena, ou então reassistir o filme pra procurar essa cena. Mas eu não sei, eu tenho na memória que quando estavam falando disso, desse problema que ele tem nas costas e tal, e que ele teria que levantar ela, eu tava pensando nessa cena, que é uma cena que eles estão, tipo assim, tirando a roupa pra fazer amor. E aí, tipo, eu acho que ele levanta ela, não lembro. Eu achei que fosse essa cena quando eu vi, agora eu não sei mais. Essa é a acusação mais leve, tá? Eu só tô começando por ela porque ela vem antes da produção, nas semanas que antecederam tudo. Quando as gravações tiveram início,
o negócio só piorou. A Blake conta que o set não era um ambiente confortável para as mulheres da equipe, principalmente por conta do comportamento do Justin e do outro dono da Wayfair Studios, o Jamie Heath. Guardem esse nome. Ele e o Justin são os donos da Wayfair Studios, que produziu É Assim Que Acaba. Eles são os donos da produtora do filme. Então, pra quem você reclama deles, sabe? Eles já estão no cargo mais alto. Enfim, segundo a Blake, no primeiro dia de trabalho, ela já teria notado alguns red flags na equipe. Ela disse que os dois, o Justin e o Jamie, ficavam compartilhando histórias sexuais e deixando todo mundo desconfortável. Eles contaram uma história de quando o Justin saía com uma menina, mas aí ele perdeu o interesse nela e passou ela pro Jamie. E aí, basicamente, dividindo histórias sobre como eles passavam mulheres um pro outro. E isso deixou a Blake meio desconfiada, de que tinha uma dinâmica meio estranha acontecendo entre os dois. Ela também conta que o Justin Baldoni frequentemente falava sobre o seu antigo vício em pornografia, e ele referenciava isso pra Blake o tempo todo, no ponto que a Blake precisou chamar o Justin Baldoni de lado e pedir pra ele parar de falar sobre pornografia com ela, porque ela nunca tinha assistido a nada e esse assunto deixava ela desconfortável. Depois, no set, na frente de toda a equipe de trabalho, ele voltou a falar sobre pornografia e disse: inclusive, vocês sabiam que a Blake nunca assistiu nada? Na frente de todos, o que ela achou extremamente constrangedor, já que ela só contou isso pra ele, em particular, pra pedir pra ele parar de falar sobre isso. Não era pra continuar, muito menos pra expor ela. E esse clima de tensão não ficava só nos bastidores, ia pras páginas de roteiro também, de acordo com essa queixa. A Blake diz no documento que quando ela assinou contrato para fazer parte do filme, existia um rascunho do roteiro, um projeto inicial. E ela topou o trabalho graças a esse roteiro. Mas antes das gravações começarem, o Justin teria adicionado várias cenas de relações íntimas e de nudez. Cenas essas que não estavam no roteiro que a Blake concordou em gravar. Uma dessas cenas incluía um close no rosto dela enquanto a sua personagem, a Lily Bloom, alcançava um orgasmo. A Blake pediu para essa cena não ser gravada porque não era o combinado e ela não se sentiu confortável com isso. O Justin aceitou o pedido dela, retirou a cena e disse que só tinha colocado essa parte nova porque ele queria mostrar o prazer pelo olhar feminino. Mas ele insistiu em manter uma outra cena, uma cena em que o casal chega num orgasmo juntos na lua de mel. Ele disse que essa cena era muito importante pra ele porque quando um casal chega no clímax juntos, é o ápice, é perfeito. E aí ele perguntou pra Blake se ela e o Ryan Reynolds chegavam no clímax. Meu Deus, cara, mas agora eu parei aqui porque eu tô tentando pensar nessa cena, se ela realmente estava no filme, mas eu não lembro, eu acho que não. Deles, tipo, na lua de mel, transando. Aí eu não tô lembrando, mas cara, que coisa mais nada a ver o cara chegar e perguntar: ah, e você e seu marido, vocês chegam no orgasmo? Sai fora, velho. Clímax juntos também. Ela desviou da pergunta porque achou o Justin muito invasivo. Olha, nessa queixa judicial, a Blake Lively cita muitos outros eventos que aconteceram nas primeiras semanas de gravação. Eu sinto a necessidade de contar a maioria pra vocês, porque muitas matérias não estão falando sobre isso. E eu acho algumas coisas bem pesadas aqui. E tudo isso vai levar a um grande plot que aconteceu no começo de 2024, quando as gravações voltaram. Então fica comigo, vai acompanhando todas as histórias aí. Outra coisa que a Blake disse é que o Justin admitiu, de um jeito meio suspeito, que ele já teve relações não consensuais com outras mulheres. Olha que loucura. O texto cita um dia que o Justin estava andando de carro com a Blake, seu motorista e assistente, e ele começou a falar sobre já ter sido vítima de abuso também. É uma história que inclusive ele já compartilhou na mídia. Ele teria dito que hoje, entendendo o que aconteceu com ele repensa muito o próprio passado. Abre aspas. Eu sempre pedia por consentimento? Não. Eu sempre ouvia quando elas diziam não? Não.
basicamente dizendo que hoje ele olha pra trás e é capaz de aprender muita coisa. Mas pra Blake, isso soou praticamente como uma confissão de crime. Ai, meu Tanto Deus, é minha que ela câmera conta parou. nessa queixa que quando o Justin Voltou. saiu do carro, o motorista virou pra ela e falou: nossa, me lembra de nunca deixar você sozinha com esse cara. Então existia esse Faz medo sentido, né? em volta da figura do Justin, por essa série de comentários que ele fazia. Tudo isso de acordo com o texto, ok? Eu não estava lá, eu não vi nada disso, pelo amor de Deus. Eu A gente estou te precisa lembrar que tudo o que ele tá falando é um supostamente, a gente não tem essa certeza, né? Mas supostamente isso aconteceu e tal. E se isso realmente aconteceu, puta que pariu, esse cara é podre, né? Mas supostamente, não sabemos ainda. dizendo o que estava escrito nas 70 páginas que eu li. Enfim, no processo, Cara, 70 gente, é páginas. mania de falar, tá? Não é um processo livro da ainda, faculdade, mas um enfim, só pra capítulo não de ficar livro da repetindo faculdade. queixa o tempo todo. No processo, a Blake conta que frequentemente ouvia de outras mulheres da equipe reclamações parecidas sobre o Justin, dizendo que ele chamava elas de sexy o tempo todo, que ele fazia comentários desconfortáveis sobre Nossa, isso, pô. e sempre que alguém chamava a Isso deve ser tão desconfortável. Você tá trabalhando num ambiente e aí, tipo, um cara não te respeitar, sabe? Tipo, não é nenhuma questão de elogio, é uma questão de respeito mesmo. A mulher tá trabalhando ali, você não vai ficar chamando ela de sexy ou gostosa enquanto ela tá fazendo o trabalho dela, né? Vocês não têm essa intimidade, assim, tal. A não sei que seja, tipo, sua esposa. Mas, sei lá, uma pessoa aleatória que tá trabalhando ali no filme e você fica fazendo atenção esses dele, comentários, ele pô. dava alguma desculpa do tipo, hoje eu posso brincar com isso porque minha mulher tá aqui no set. Ou dizia, acho que eu faltei na reunião de hoje do RH, kkk. E coisas assim. Ele sempre dava alguma piadinha pra escapar de ser cobrado a atenção. Mais uma vez, vamos reforçar que ele é protagonista, diretor, produtor, dono da empresa Dono da produtora. empresa. É difícil Foda você isso. procurar uma autoridade quando ele é Ele a é maior a autoridade do autoridade, set. Além disso, como eu te disse, a aparência da Blake Lively era um ponto de discussão muito forte. Ela conta que num dos primeiros dias de trabalho, a equipe se atrasou horas e horas para começar a gravar, porque o Justin estava numa reunião no trailer da Blake, reclamando que vazaram fotos do set e a internet estava chamando a Blake de feia e de brega, e que isso não era certo, porque ela precisava estar mais bonita. Cara, se pá, eu lembro quando essas fotos saíram. E tipo assim, não foi. Eu não sei se foi essa foto que ele tá mostrando agora no vídeo, mas eu lembro que é uma foto, tipo assim, do momento em que a Lily Bloom vai pegar as chaves para começar o negócio dela ali na floricultura. E tipo assim, eu lembro que vazaram essas fotos e vários TikTokers que eu sigo no TikTok que falam sobre esse filme e tal, começaram a postar e falar, tipo, essa aqui é a. Como é que é o nome dela? Blake Lively fazendo a Lily Bloom, saíram essas fotos e tal. Os sites no Instagram também começaram, né? Contas no Instagram de fofoca começaram a postar. E aí, tipo assim, eu lembro que muita gente ficou falando, eu nunca imaginei ela dessa forma, né? Tipo, com essa roupa e tal. Eu lembro disso, então talvez seja este o momento que eu esteja associando aqui que tá no processo, né? Que ela comentou que ele tava no trailer dela falando sobre a aparência Mais dela. arrumada, pro público ter mais interesse no filme. E ela precisou dizer, mas Justin, nessa cena que eu tava gravando, a minha personagem tinha acabado de passar por um episódio de violência. Não era uma cena em que eu tinha que estar bonita, sexy, bem arrumada. Era uma cena em que eu precisava estar realista com a situação. Essas são algumas coisas que ela teria ouvido do Justin. Agora eu vou te contar o que ele levou pra frente das câmeras. A loira conta na queixa judicial que a Wayfair Studios não providenciou nenhum profissional responsável por acompanhar as cenas de intimidade. Pra quem não sabe, pelas diretrizes do sindicato de atores, os sets precisam ter um coordenador de intimidade pra monitorar essas gravações e pra se certificar de que nenhum abuso tá acontecendo ali. Ele pode acompanhar a coreografia nas cenas de sexo, porque sim, tem coreografia, tal, né? ficção. Ele pode acompanhar a coreografia dos beijos, do toque, tudo para ser feito da maneira mais responsável possível. E a Wayfair Studios, a empresa que produziu o filme, a empresa do Justin Baldoni, não ofereceu nenhum profissional assim. Então, nessas primeiras gravações de 2023, a gente ainda tá na primeira parte, antes da greve, tudo foi feito sem supervisão. E a Blake conta que isso foi muito prejudicial para ela, porque houve uma cena, por exemplo, em que o Justin Baldoni improvisou um beijo mais longo que o normal, e ainda mordeu e chupou o lábio dela.
dela, coisa que não estava no roteiro. Além disso, ele, como diretor, teria pedido para a cena ser regravada várias vezes, coisa que ela achou muito desnecessária. Outro incidente aconteceu durante a gravação de uma cena de dança, em que os dois atores não estavam microfonados. Então, era uma cena sem áudio, só para mostrar o personagem do Justin e a personagem da Blake dançando, rindo, conversando. A Blake conta no texto que durante a gravação, o Justin começou a falar com ela, não como o seu personagem, mas como o Justin mesmo. E como não tinha áudio na gravação, ele podia falar qualquer coisa, só tava filmando eles dançando. Então eles foram ali, interagindo fora do personagem, com o Justin conversando enquanto Justin e dizendo coisas desconfortáveis no pé do ouvido da Blake. Elogiando o perfume dela, dizendo que ela tava muito cheirosa hoje. Ela disse que ficou super desconfortável porque ele tava fora do personagem, se aproveitando de uma cena com ela. Complicado, né? E só pra te dar um spoiler aqui, tem uma cena que a personagem da Blake dá luz a uma criança. O Justin e o Jamie insistiram pra Blake gravar essa cena completamente nua, porque é assim que mulheres dão à luz. O Jamie até falou que algumas mulheres rasgam a própria camisola hospitalar no parto e tal. E ela bateu o pé que essa nudez não estava no roteiro e ela não concordava em fazer. Ela ia gravar com a roupa mesmo. Até que eles convenceram ela a gravar seminua, assim, do peito pra baixo, entendeu? Só com aquela peça protegendo a parte íntima. Essa foi uma cena muito vulnerável para ela gravar e ela conta que, normalmente, um coordenador de intimidade garante que o set seja um ambiente mais contido, só com as pessoas necessárias. Ele garante que os monitores estejam desligados para que o estúdio inteiro não veja você com as pernas arreganhadas ali, mas nada disso foi feito. O set estava cheio de pessoas, todos os monitores ligados, todo mundo vendo a Blake numa situação desconfortável. E mais, o Justin Baldoni teria chegado pra ela e dito: então, eu chamei meu melhor amigo pra interpretar o ginecologista, tá? Ela ficou abismada, porque esse tipo de figuração normalmente é feita por um ator local. Mas não, o Justin chamou um amigo pessoal para uma cena em que o ator ficava com as mãos e o rosto perto da virilha e da região íntima da Blake Lively, e ela achou isso um absurdo. Nossa, é bizarro isso, né? Pelo amor de Deus. Outro episódio que ela conta aconteceu quando o Justin e o Jamie chegaram pra ela e mostraram um vídeo de uma mulher pelada, com as pernas abertas. Oxi. E ela ficou: meu Deus, que é isso que você tá me mostrando? Fia, que é isso? E o Jamie disse: não, é minha mulher dando à luz. Eu quis mostrar pra você ver como ela ficou. E a Blake ficou indignada. A sua mulher sabe que você tá mostrando ela nua pros seus colegas de trabalho? E o Jamie teria respondido: ela não tem frescura com isso não, juro. E essas gravações foram tão intensas que no documento tem até caso da Blake se... Cara, eu acho que, tipo assim, beleza. Eu não acho legal isso, né? Eu achei que foi meio escroto, não tem nada a ver. Mas assim, se for uma questão de... É que depende da intenção. Mas não é legal você mostrar um vídeo da sua esposa tendo, né, filho, dando à luz. Mas tipo assim, se fosse a intenção de veja como é pra você atuar igual. Só que assim, você não mostra um vídeo da sua esposa, porque é um vídeo meio íntimo, né? E tal, tipo, sei lá. Achei meio bizarro, achei meio escroto, sei lá. Do que aconteceu com outros atores. No filme, a gente acompanha a personagem da Blake na adolescência, por um período. E nessa época, a personagem dela perde a virgindade. No livro, essa cena nunca foi explícita. Ficava em aberto, para o público entender o que tinha acontecido. Mas o Justin queria uma cena mais gráfica. E ele filmou uma cena de relação íntima com os personagens na versão mais jovem. A personagem da Blake era uma menor de idade aqui. E ele não só gravou a cena da relação, como também gravou um close no rosto da atriz, que faz a personagem da Blake mais nova, sentindo um susto, sabe? No momento em que o negócio realmente acontece, ela dava um sustinho ali e ele filmava a reação bem de perto do rosto dela. E quando a gravação acabou, o Justin foi até os atores e falou: olha, posso falar isso, mas caramba, essa cena foi quente, hein? Por acaso vocês andaram ensaiando? Fora das câmeras? Brincando que tinha rolado algo entre os atores.
A Blake conta na queixa judicial que quando ela soube disso, ela ficou revoltada. E essa é uma das razões para ela ter contratado o próprio editor. Ela retirou essa cena do corte final porque achou incoerente com a produção. Eu ia falar isso agora, eu não lembro de ter visto isso. Eu lembro que tem uma cena que o pai da Lily Bloom pega ela com o namorado, né, que é o... eu esqueci o nome do cara, mas é o cara que aparece depois, né, que foi o primeiro amor dela e tal. Só que, tipo, ele pega eles na cama e ele espanca muito ele, mas eu não lembro dessa cena, então acho que realmente não tá no corte final do filme. Vale citar aqui que a atriz que interpreta a personagem da Blake mais jovem já disse em entrevista que a Blake Lively é um anjo e cuidou dela no set. Agora a gente entende um pouco mais do que ela quis dizer com isso. Por conta desse comportamento meio problemático do Justin Baldoni, a Blake teria solicitado uma reunião com o Jamie, que era o outro responsável pela empresa. Ela queria ver alguma ação sendo tomada, alguma coisa que mudasse o comportamento do Justin. Foi por isso que o Jamie apareceu no trailer dela no final do dia para conversar. Ela conta que estava seminua, retirando maquiagem do corpo e pediu para ele voltar mais tarde para eles poderem conversar. O Jamie teria dito que se eles não conversassem agora, eles não teriam outra oportunidade. A Blake tentou argumentar, mas ela concordou que ele entrasse no trailer e os dois conversassem, na condição de que ele ficaria de costas e não ficaria olhando para ela enquanto ela tira a maquiagem do corpo. Eles conversaram e quando ela percebeu, ele estava de frente, olhando fixamente para ela. Ela repreendeu ele e ele teria dito que só consegue conversar com alguém se estiver olhando para a pessoa. Tem nada a ver isso isso. que eu tô te contando Nada a ver. aconteceu nas primeiras semanas de gravação. Nossa, Foi velho. coisa de um mês. Nossa, já começa daquele jeito ruim, tá ligado? Aquela energia ruim. Aconteceu uma greve em Hollywood para ela ficar uns meses afastada desse set. E em novembro de 2023, antes da produção voltar, os advogados da Blake enviaram um comunicado à Wafer Studios com uma lista de exigências, dizendo que a Blake só ia voltar para as gravações se algumas coisas mudassem. O documento enviado pela Blake solicitava o seguinte: não serão mais exibidos vídeos ou imagens de mulheres nuas, incluindo Eu a vi isso, esposa essa do lista. produtor, para Blake Lively e seus funcionários. Não será mais permitido mencionar o vício em pornografia do Sr. Baldoni ou do Sr. Heath, ou a ausência de consumo de pornografia por parte da Blake Lively, para ela e para outros membros da equipe. Não serão mais permitidas discussões com Blake Lively e seus funcionários sobre experiências pessoais relacionadas ao sexo, incluindo aquelas que envolvem cônjuges e outras pessoas. Não será mais permitido mencionar a Blake Lively ou seus funcionários eventos pessoais em que o consentimento físico não foi dado em atos sexuais, seja como abusador ou como abusado. Não serão mais permitidas descrições de suas próprias genitálias para Blake Lively. Não serão mais permitidas piadas ou comentários depreciativos feitos a Blake Lively ou seus funcionários sobre reclamações de RH que a Wayfair já recebeu no set, ou sobre faltar a uma reunião de RH. Não serão mais permitidas investigações do Sr. Baldoni com o treinador de Blake Lively sem o conhecimento ou consentimento dela para divulgar o seu peso. Não será mais permitido que o Sr. Baldoni mencione que ele falou com o pai falecido da Blake Lively. Contexto, esqueci de um detalhe. A Blake conta que o Justin Baldoni falava frequentemente sobre a sua espiritualidade e ele dizia que conseguia conversar com pessoas mortas. E ele teria dito para ela algumas vezes que tinha conversado com o pai dela, que faleceu tem pouco tempo. Ela pediu para ele não fazer mais isso porque cruzava um limite muito doido. Não será mais permitido que o Sr. Baldoni pressione Blake Lively a divulgar suas crenças religiosas ou compartilhe as dele de forma não solicitada. Se Blake Lively ou seu filho forem expostos à Covid novamente, Blake Lively deverá ser imediatamente notificada assim que a Wafer Studios ou outros produtores tomarem conhecimento de tal exposição, sem que ela precise descobrir dias depois por conta própria. Ai, tem mais essa. Ela e o seu bebê pegaram Covid dentro do set e ela só descobriu que ela tinha sido exposta ao Covid dias depois, porque o Justin e o Jamie mantiveram isso em segredo. Eles teriam dito que não falaram nada porque dá muita dor de cabeça e eles iam ter que parar a gravação. Ela poderia ter morrido, ou o bebê dela. O treinador de intimidade deve estar presente em todos os momentos em que Blake Lively estiver no
set em cenas com o Sr. Baldoni. Não será mais permitido nenhum toque físico, pessoal ou comentários sexuais por Meu Deus, parte do Sr. é muito Baldoni longa essa ou do lista, Sr. Cristo. Heath em relação a Blake Lively ou qualquer um de seus funcionários, bem como qualquer membro feminino do elenco ou da equipe, sem o consentimento expresso. Eu gostei que nessa lista de demandas ela falava não só sobre ela, mas sempre falando dos funcionários e da equipe também. Não será mais permitido improvisar beijos. Todo toque íntimo deve ser coreografado previamente com a Blake Lively e um coordenador de intimidade. Não será permitido morder ou chupar os lábios sem o consentimento da Blake Lively. Todo toque íntimo e conversas diante das câmeras devem estar no personagem e não serem dirigidos diretamente do Baldoni para Blake Lively. Blake Lively deve ter um representante presente no set o tempo todo com um monitor durante cenas envolvendo nudez, atividade sexual ou violência com Baldoni. Achei, na hora que ele falou representante, eu achei que era tipo um advogado, alguma coisa assim, mas não, Parem de cenas íntimas com Blake Lively envolvendo qualquer estado de nudez ou nudez simulada devem ser classificados como atores profissionais ativos e não amigos do diretor ou dos produtores, e devem ser previamente aprovados por Blake Lively. Não será mais permitido filmar cenas de nudez de Blake Lively sem um contrato de nudez totalmente executado e em conformidade com o sindicato. Qualquer material já filmado sem esse contrato e em violação direta aos requisitos do sindicato não poderá ser usado sem o consentimento prévio e por escrito da Blake Lively ou de seus representantes legais. Qualquer cena de Blake Lively ou de outro ator interpretando a personagem Lily que envolva nudez ou sexo simulado deve ser conduzida estritamente de acordo com o contrato de nudez mencionado acima e deve seguir o roteiro aprovado por Blake Lively. Falando aqui da história lá da menina mais nova. Um coordenador de intimidade deve estar presente no set para todas as cenas envolvendo nudez e sexo simulado, e deve ter um monitor para garantir o cumprimento das regras. Os monitores não devem ser vistos ou estarem acessíveis no set ou remotamente durante cenas fechadas, exceto para a equipe essencial aprovada por Blake Lively. Não será mais permitido que o Sr. Heath e o Sr. Baldoni entrem, tentem entrar, interrompam, pressionam ou peçam para que Blake Lively entre no trailer ou na sala de maquiagem enquanto ela estiver nua por qualquer motivo. Não serão mais permitidas reuniões privadas prolongadas no trailer de Blake Lively com o Sr. Baldoni reclamando, sem a presença de um representante nomeado por Blake Lively para monitorar a situação. Não será mais permitido que o Sr. Baldoni pressione Blake Lively para realizar rituais de purificação com seus funcionários. A produtora Alex Sachs deve receber os direitos padrão, inclusão e... O que seriam rituais de purificação? Eu fiquei agora confuso. E autoridade de acordo com a sua descrição de trabalho, conforme representado a Blake Lively no momento da assinatura. A Sony deve ter um papel ativo e diário na supervisão da produção física para o restante do filme, monitorando a segurança do elenco e da equipe, o cronograma, a logística, a resolução de problemas e os aspectos criativos. Só para explicar aqui, a Sony é a distribuidora do filme, tá? Contratação de um produtor experiente para supervisionar a segurança do elenco e da equipe, o cronograma, a logística, a resolução dos problemas e aspectos criativos para o restante da produção. Contratação de uma dublê de ação de alto nível aprovada por Blake Lively para interpretar a Lily em cenas com o Sr. Baldoni envolvendo estupro ou violência. Blake Lively deve realizar apenas cenas de close ou cenas de uma lista de filmagem previamente aprovada por Blake Lively em cenas envolvendo violência com Baldoni. Não será permitido adicionar cenas de sexo ou clímax sexual em câmera por Blake Lively fora do escopo do roteiro aprovado por ela no momento da assinatura do projeto. Não será permitido que Blake Lively seja pressionada ou solicitada a cruzar o seu limite. Não será permitido comportamento retaliatório ou abusivo em relação a Blake Lively por levantar preocupações ou solicitar medidas de segurança. Uma reunião presencial deve ser realizada antes da retomada da produção com o Sr. Baldoni, o Sr. Heath, a Sra. Sachs, a representante da Sony, o novo produtor, a Blake Lively e o seu esposo Ryan Reynolds para confirmar e aprovar um plano para implementação das medidas acima.
Cara, é bizarro que ela realmente meteu o marido nisso, né? Tipo, eu entendo, né? Porque é um suporte, mas eu não acho legal. Eu acho que não deveria ter metido, mas enfim, isso é a opinião minha. Garantindo a segurança física e emocional de Blake Lively, seus funcionários e todo o elenco e equipe no futuro. Gente, isso existe. Esse documento foi enviado à produtora do Justin Baldoni antes de todo mundo retomar a gravação no início de 2024. Eles fizeram uma mega reunião sobre essas demandas da Blake Lively. Isso foi antes de qualquer polêmica explodir. Isso era uma coisa que estava rolando nos bastidores. A Blake conta que tinha direito a um representante com ela nessa reunião e como o assunto era muito íntimo, ela acabou escolhendo seu marido. Por isso o Ryan estava tão envolvido no projeto. Ok, Vai ser ok. bem difícil a Wayfair Studios conseguir provar o contrário agora, porque tem documento assinado por eles, mostrando que eles realmente receberam essas diretrizes. Então essa reunião realmente aconteceu. E eles reconheceram essa lista de demandas. E para alguém ter feito essa lista de demandas, sabe aquele ditado? Se tem placa, tem história. Se tem regra, é porque alguém descumpriu. Se eu preciso solicitar um coordenador de intimidade, se eu preciso solicitar... É porque teve alguma treta aí. É. Então o negócio ficou E não bem foi legal complicado, essa porque falta. a Lively precisou entrar com os advogados, tamanha insalubridade daquele set. Sendo assim, as gravações foram retomadas em janeiro desse ano e elas acabaram em fevereiro. Agora, com as novas condições da Blake, não tivemos grandes problemas. O plot veio durante a pós-produção do filme. Por quê? Porque o Justin e a sua equipe já sabiam o que a Blake pensava deles. Eles já sabiam tudo o que ela tinha passado no set e o que ela tinha a dizer sobre o trabalho. Inclusive foi aqui que eles deram um follow no Justin. O Ryan Reynolds até bloqueou ele das redes sociais. Caraca. E ele medo no Justin. O que o público vai pensar quando ver que ninguém tá promovendo esse filme comigo? E, pior, e se a Blake estiver planejando ir a público com todo aquele caso? O jeito é a gente começar a se programar agora para fazer alguma coisa. E foi assim que o Justin Baldoni comunicou sua equipe de marketing que precisava de uma estratégia preventiva que pintasse ele como um cara muito gente boa, enquanto a imagem da Blake fosse descredibilizada ao máximo. Essas informações estão listadas na queixa judicial com uma série de prints de conversas obtidas por meio de intimação judicial. Eu não sei quem foi, tá? Eu não sei de qual mão saiu isso, mas eu sei que foi por meio de uma intimação. Ai, foi por intimação judicial, caralho. Então não foi a pessoa que entregou por livre e espontânea vontade, ela foi intimada para entregar. Caraca. Ele é um babaca mesmo, Jesus do céu. Supostamente, né? Não sei ainda. As conversas, vamos ver. Os e-mails estão todos lá. Caraca, as meu principais Deus. conversas são entre o Justin Baldoni, a publicitária Jennifer Abel e a especialista em gerenciamento de crises. Eu tô chocado, assim, porque na época que esse filme tava rolando e tal, saiu no cinema, e tava tendo toda essa treta, eu não consegui ver esse cara, o Justin Baldoni, como uma pessoa ruim, porque ele tava divulgando o filme da forma correta, fazendo aquela conversa, e tinha toda uma movimentação em queimar a Blake Lively em relação a entrevistas antigas, em relação ao que ela falava, em relação a como ela agia, em relação a esse momento que ela queria ter esse Barbenheimer, Barbie é ótimo, né? Esse Barbenheimer dela com o marido e na premiere, vestido da Britney Spears. Então eu não sei, eu peguei acho que um pouquinho de ranço dela e eu não acreditei que ele seria tão escroto assim. Mas vendo tudo isso agora e vendo que essas provas provavelmente são verídicas, né? Dito isso aí, que foi por intimação e tudo mais, eu fico meio, né, chocado com tudo isso, porque eu realmente acreditava que ele não era uma pessoa escrota. Melissa Nathan, que foi contratada justamente para lidar com isso. O papo começa com o Justin dizendo que foi bloqueado pelo Ryan e que está preocupado com o que ele e a Blake podem tentar fazer durante o lançamento do filme. E aí começa todo um movimento da equipe de marketing para tentar proteger a imagem do Justin enquanto mancha a reputação da Blake. O bate-papo principal é entre a Jennifer, que respondia pelo Justin, e a Melissa, que foi contratada para o gerenciamento de crises, como eu te disse. A Jennifer diz para Melissa:
O Justin quer sentir que podemos enterrar a carreira dela, e a Melissa responde: você sabe que nós podemos enterrar qualquer um. Eles elaboraram uma estratégia de marketing pintando a Blake Lively como controladora. Lembra que ela contratou um cara pra editar? Sim, sim. Essa era a proposta deles. Vamos colocar que ela tentou engolir o filme só pra ela. Não, e eu lembro disso. Eu lembro que teve várias notícias falando que ela manipulava o roteiro no set, que o fato dela ser produtora executiva, né, no caso, ela foi chamada pra fazer o filme, né, como atriz, só que aí ela só aceitou entrando como produtora executiva. Então o fato dela ter pedido isso foi pra controlar o roteiro. Então eu lembro dessas notícias. O Justin ficou meio incerto com essa proposta. Ele disse que não se sentiu tão seguro quanto se sentiu na conversa. Parece que eles tiveram uma reunião e aí ele sentiu que a Melissa ia fazer muito mais, e quando chegou esse projeto falando só sobre a Blake ser controladora, ele achou que era pouco. Tudo isso de acordo com documentos, tá bom? Eu não tava lá, eu não tive conversa nenhuma. Tô te dizendo que tá lá na justiça. E aí a Melissa responde: supostamente. ai, mas é porque a gente não pode escrever tudo que planeja fazer, né? Imagina se isso cai em mãos erradas. A gente não pode escrever que vai fazer isso, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Imagina. Ou seja, eles estavam arquitetando alguma coisa que não podia estar escrito. Nas imagens obtidas pela intimação judicial, o Justin mostra um print do Twitter de uma thread que dizia: momentos em que a Hailey Bieber foi uma bully com outras mulheres. E ele mandou: é disso que a gente precisa, dando a entender que ele quer causar o mesmo burburinho com a Blake. Caralho. É engraçado porque o The New York Times até diz: caramba, né, e esse é o mesmo cara que agora, no começo de dezembro, estava sendo homenageado no Vital Voices Solidarity Awards como o homem que advoga pela causa feminina. E agora ele tá aqui, né, mostrando uma mulher sendo apedrejada no Twitter e falando: a gente tem que fazer isso com a outra também. É uma grande ironia nessa situação, né? Hipócrita. Se for verdade, aqui. Enfim, a publicitária, a Jennifer Abel, diz que isso já tá encaminhado. E é aqui que entra uma outra equipe de marketing também listada nessa queixa, que foi contratada pela equipe do Justin para, entre aspas, começar um domínio nas redes sociais, criando teorias e mudando a narrativa dos fatos. Era isso que essa nova empresa prometia fazer. Olha uma mensagem entre a Jennifer publicitária e o Jamie Heath da Wayfair Studios. Obrigada pela ligação. Confidencialmente, estou jantando com uma amiga de mais de 12 anos que escreve para People Magazine, Fox News, In Touch e Us Weekly, e ela está completamente informada sobre a situação e pronta para levar essa história da Blake usando o feminismo como arma para qualquer um de seus veículos assim que dermos o sinal verde. Caralho. Ela odeia a Blake, já ouviu histórias antes e fará qualquer coisa por nós. Só pra você saber. Em outra mensagem, a Melissa Nathan mostra com orgulho a manchete do Daily Mail. Blake Lively está prestes a ser cancelada. Uma série de vídeos difíceis de assistir que surgiram após uma sessão de perguntas e respostas desastrosa para promover É Assim Que Acaba pode manchar para sempre a imagem dourada da... será que é aquela do sofá? Se eu não me engano, teve uma entrevista que ela tava sentada no sofá junto com outro ator que faz o par romântico dela, né, o primeiro amor dela, e aí o cara pergunta pra ela, tipo, coisas assim, né, o entrevistador pergunta coisas assim básicas, tipo, se alguém quiser conversar com você, como é que faz e tal, e ela meio que começa a zombar, tipo, isso aqui é meu número, isso aqui é o meu security number, que é tipo a identidade que tem nos Estados Unidos, né. E será que é esse então? Porque agora eu tô aqui pensando e eu lembro que quando foi divulgado essa entrevista, veio a divulgação da entrevista, mas veio em cima também muitos vídeos fazendo cortes dos momentos em que ela era tipo escrota, que ela respondia ele de uma forma meio nada a ver, sabe? Então assim, será que é esse momento, meu Deus? Caraca, a gente tá juntando aqui as coisas. Caramba, dessa vez você Cristo. superou, hein, Melissa? E ela responde: é pra isso que vocês me contrataram, né? Eu sou a melhor. Mostrando que eles contratavam essas matérias para queimar a imagem da Blake mesmo. E lembra que eu te disse que eles contrataram uma outra equipe de marketing? Ela pertence a um cara chamado Jed Wallace, que ninguém sabe direito quem é ou o que faz. Ele tem pouquíssimo histórico digital e ele trabalha de um jeito indetectável. A gente só sabe que ele trabalhou de algum jeito nessa campanha de difamação contra a Blake porque em várias mensagens a Jennifer e a Melissa diziam coisas como:
Ah, mas isso foi graças ao Jed. Ah, ele arrasou. Ah, eu vou mostrar isso pro Jed. Ele consegue reverter isso aí rapidão. O Jed vai dar um jeito no Reddit. O Jed vai dar um jeito no Instagram. Foi uma campanha massiva nas redes sociais pra só chegar até você conteúdo falando mal da Blake Lively. E como eu te disse, um dos grandes motivos de toda essa treta ter começado foi o jeito com que os atores divulgaram o filme. O Justin de um jeito sério e a Blake e o resto da equipe de um jeito leve e despreocupado. Sim. De acordo com os advogados da Blake, ela e a equipe só estavam seguindo o contrato que foi firmado com a Sony, a distribuidora do filme, para a promoção dele. Eles anexaram no documento o plano de marketing da Sony, o plano que eles precisavam cumprir. O que evitar? Foque mais na força e na resiliência da Lily, em vez de descrever o filme como uma história sobre violência doméstica. O empoderamento não é apenas enfrentar a dificuldade, mas também é ter o poder de se superar dentro de si mesma, crescer com isso e desenvolver autonomia para mudar o futuro. Evite descrever o filme como uma história de amor e um triângulo amoroso. É a história de Lily aprendendo a assumir o controle do seu futuro. Evite falar sobre o filme de forma que ele pareça triste ou pesado. É uma história de esperança. Evite dizer que o filme representa a história de todas as mulheres. Existem muitas histórias sobre violência doméstica e esta é apenas uma perspectiva inspirada pelas experiências pessoais de Colin Hoover enquanto crescia. Segundo o texto, a Blake Lively, ao responder as perguntas de um jeito leve e descontraído, estava só cumprindo o briefing que foi dado a ela. Briefing esse que, de acordo com eles, o Justin também tinha combinado em seguir. Pouco tempo antes da estreia do filme, o Justin estava mantendo o mesmo tom que o resto do elenco, indo em evento de floricultura, participando de negócio para fazer buquê, tratando a divulgação como algo muito leve e com a temática de flores, até que o plano deles entrou em ação. Nas trocas de mensagens, a gente consegue ver o Justin dizendo que, como as pessoas estranhariam vendo ele promover o filme sozinho, ele precisava mudar a narrativa para parecer que ele estava divulgando o filme de um jeito diferente. Nas mensagens, ele pede para que as publicitárias procurem vítimas de violência doméstica que possam falar nas redes sociais. Ele pede também para que elas coletem mensagens nas DMs dele para ele postar no feed. E as publicitárias tiraram essa ideia da cabeça dele. Elas falaram que seria muito pesado compartilhar relatos assim, ou fazer um movimento tão brusco durante a divulgação do filme. Em mensagem para Jennifer, o Justin disse: "Acabei de pousar, qual é a estratégia para o TikTok? Eu gostaria que vocês começassem a postar somente falando sobre violência doméstica e clipes explicando por que esse filme é tão importante. Além disso, preciso que vocês realmente acompanhem todas as histórias em que eu sou marcado. Acho que deveríamos dizer a todas as pessoas para me marcarem, para que possamos ver as reações das pessoas ao filme e repostar tudo. As próximas 36 horas são cruciais e precisamos focar nisso. Procurem as mensagens mais emocionantes e impactantes de sobreviventes apoiando o filme e repostem. Preciso que encontrem sobreviventes compartilhando suas histórias e amplifiquem isso na minha página e no TikTok." A Blake acusa o Justin de capitalizar em cima do sofrimento das mulheres. Tem mensagem dele dizendo quais programas ele quer aparecer e o que ele quer falar sobre ele mesmo, plantando a semente de que ele é neurodivergente e antissocial, o que serviria como desculpa para ele estar afastado do elenco, quando na verdade é o elenco que está afastado dele. O ponto é, o plano funcionou. A imprensa começou a alimentar a ideia de que o Justin estaria divulgando o filme sério, reizinho sensato, enquanto a Blake estava sendo irresponsável com essa promoção. Tem mensagem das publicitárias comemorando isso também. A Melissa diz o seguinte para Jennifer: "A maioria das redes sociais está tão pró-Justin que eu nem concordo com metade delas. LOL. Ele não percebe o quão sortudo ele é. Precisamos mostrar pra ele o quão sortudo ele é." Ou seja, até elas estavam dizendo que não concordavam com metade dos elogios que o Justin estava recebendo e que ele era muito sortudo que a internet comprou o lado dele. A Melissa continuou dizendo pra Jennifer que as redes sociais estão realmente bombando. É até triste porque isso só mostra como as pessoas querem odiar as mulheres. Para finalizar, nas mensagens eles comemoravam que a manipulação deu certo
e que mesmo as notícias sobre os supostos desentendimentos no set omitiam o fato da Blake ter entrado com um documento contra assédio para continuar trabalhando. Eles celebravam que quase ninguém tinha levado a sério matérias de jornais que defendiam a Blake Lively. Assim que essa ação da Blake caiu na internet, os responsáveis legais pelo Justin Baldoni se pronunciaram, abre aspas, a Wayfair Studios não fez nada de forma proativa nem em retaliação a Blake Lively. Essa é mais uma tentativa desesperada dela de consertar a sua reputação negativa. Essas alegações são completamente falsas, ultrajantes e intencionalmente sensacionalistas, com o objetivo de prejudicar publicamente e reaquecer uma narrativa na mídia. O advogado do Justin Baldoni diz que Blake Lively estava plantando histórias contra o cliente dele na mídia e por isso a Wayfair Studios contratou uma profissional de gerenciamento de crise durante a promoção do filme. E nesse sábado, assim, um dia depois que a queixa da Blake foi pra eu vi isso. Justin Baldoni foi dispensado pela sua agência, a WMA. A gente não tem muitos detalhes, a gente só sabe que isso aconteceu agora e provavelmente foi resultado do texto escrito pelos advogados da Blake. Vale citar que a WMA também é a agência que representa a própria loira. Muita gente tá questionando caralho, é mesmo? Não sabia. Tanto pra se pronunciar, já que a internet tá comendo o juízo dela desde agosto. A gente não sabe, mas provavelmente foi pra organizar esse super documento enviado pra justiça. Agora, pra temos expor tudo direitinho. Páginas de detalhes. Também acho que foi isso que demorou. Dias, horários, prints, fotos. A própria intimação para conseguir essas mensagens de texto também deve ter demorado para sair. Não sei, mas essas coisas meio que justificam um atraso e uma espera grande em se organizar. É claro que dá pra Blake Lively ter sido vítima disso tudo e ainda assim ter sido meio sem noção na promoção do filme. E ainda assim ter sido grossa em outras entrevistas. Uma coisa não isso não isenta ela, exato, não anula. Deixar isso claro, sim. Não é preto e branco. Exato. Com certeza esse documento não inocenta a Blake Lively de tudo. Tem algumas coisas como o vídeo dela sendo arrogante com a jornalista que realmente não dá pra gente deixar passar. Mesmo que não tem nada a ver com isso da história. Mas também esse documento agora mostra um outro lado da história, que joga holofote em cima do Justin Baldoni e da sua equipe. Vale lembrar que uma das críticas que a Blake recebeu foi por dizer que o Ryan Reynolds tinha escrito algumas coisas do roteiro durante a greve dos roteiristas. E sobre isso, ela não teve nada a dizer nesse processo. Eu sempre digo, não vamos botar a mão no fogo por ninguém, mas eu, Fefo Caires, confesso que minha mão tá aquecendo um pouquinho mais pra Blake Lively agora. Gente, o processo é muito detalhado. Tipo, aconteceram não só com a Blake, mas com toda e os prints assim, cara. Das reuniões feitas na produção. Tem as diretrizes da Blake, as assinaturas e tal, respeito por outros profissionais do set. A equipe do Justin vai ter que lutar muito pra conseguir defender ele agora, porque o que a Blake juntou nesse documento é forte. Destrói a carreira dele toda. Puxa, era. Oficial que conseguiu as mensagens de na verdade não, né? Tem como ignorar o que ele é homem, então. A gente tá vendo aqui a troca que teve. Mas enfim, essa é a mega atualização que teve. Cara, treta, Blake loucura. Até sem voz. Pior que eu é que nem ele, tipo, não tem que botar a mão no fogo por ninguém, né, óbvio. Mas, obviamente, vendo tudo isso, a gente percebe que ele é uma pessoa meio escrotona, né? Que possivelmente ele é uma pessoa escrota, porque a gente não tem como saber se isso é verídico. Mas com todas essas provas ali que aparentemente são reais, dá a entender que ele é um cara bem podre e que toda essa manifestação aí no momento da divulgação do filme, da estreia do filme, foi tudo orquestrado para colocar ela como uma escrota. Então é real, assim, não dá para colocar a mão ao fogo por ninguém, mas é real que analisando todas as provas dá para ver que teve essa campanha e que ele provavelmente não é esse bom moço que ele paga na internet, né? Então, assim, foda, complicado, mas é esperar pra ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu tô muito ansioso pra ver o desenrolar disso, porque, cara, que treta, né? A gente tava precisando de uma treta, assim. Não, na verdade a gente não tava precisando, assim, né? Mas é interessante a gente ver pra analisar o comportamento humano, né? Como as pessoas são podres e como é fácil a gente ser manipulado. Porque na época do filme, na divulgação do filme, eu fui uma pessoa extremamente manipulada a
a ter ranço dela, né? A acreditar que ela era uma escrotona. E, tipo, com esses documentos a gente comprova que teve toda essa conversa com a própria distribuidora do filme, né, a Sony, em relação a divulgar o filme de uma forma mais leve, né, e não colocar como o Justin fez nas entrevistas dele. Então, realmente teve essa questão aí que não tem como dizer que ele é perfeito, que ele é santo e que ela... Também ela não é santa, né? Mas assim, com todas essas provas não dá pra ficar 100% do lado de ninguém e fica mais pendendo pro lado dela, né? Tipo, com todo o material que foi apresentado. Mas, cara, complicado, viu? Meu Deus do céu. Eu tô até sem acreditar. Eu vou digerir essa treta agora de uma forma bem... pensativa. Já até sei pra quem que eu vou mandar mensagem pra conversar sobre isso, porque puta que pariu.